Olá, paz do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical. Estamos com mais uma lição da classe de jovens dessa revista aqui da CPAD, que tem como tema a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Já estamos na reta final dessa revista e nessa lição aqui estaremos nas vésperas aí das festas de final de ano, né? Aquele momento que nós ficamos o ano inteiro esperando para chegar, está chegando, né? E já meio que a gente ainda tem a lição 14, eu vou participar da lição 14, mas já quero adiantar aqui as minhas boas festas. Eu sei que muitos professores já deram essa lição, já deram a lição 14, né? Muitas igrejas devem ter adiantado aí as suas últimas lições para poder aproveitar essas duas últimas lições que serão as duas últimas não, né? A última lição e a primeira lição, ou são as duas últimas? Acho que são as duas últimas, né? As últimas duas lições agora, elas serão nas festas de final de ano, né? Então, naquela véspera de Natal, véspera de Ano Novo, aquele momento que a família se reúne para poder comer e preparar as coisas para a ceia, né, de Natal ou então para a ceia de Ano Novo. Então, muitas igrejas já adiantaram, né? Como a nossa igreja aqui também já adiantou, então nós já demos essa lição, né? No momento que você está assistindo esse vídeo, que vai sair 10 horas no domingo, nós já passamos essa lição, já passamos a 14. Mas no canal, como ele é gravado, nós estamos adiantando as gravações para quando podermos soltar nos dias corretos. Ou seja, no dia 24 vai ter essa lição e no dia 31 vai ter a última lição, que como já é de costume com todos os professores, né? Mas já vamos aqui adiantar. Primeiramente eu quero pedir para que os irmãos possam curtir o nosso canal, comentar, se inscrever, deixar o seu comentário lá com críticas, com elogios, né? Prefiro mais críticas, né? Assim como diz o provérbio, né? Assim como diz o sábio, né? Diz que é melhor a crítica, né? Melhor a correção do que o elogio. Então, se puder ali nos dar toque e dicas para melhorias, estaremos sempre à disposição, tá? A lição de hoje é fé para crer na realidade do sofrimento eterno, né? Lição 13. Ela e a lição 14, elas são meio que sinérgicas, né? As duas, elas têm praticamente o mesmo tema, que é escatológico, mas nós aqui vamos falar de um tema muito debatido. Se eu não me engano, assim, pode ser que já tenha tido essa lição em revistas anteriores, mas eu acho que é a primeira vez que nós abordamos de uma maneira tão clara a realidade do inferno. Acho que é devido a esse período que nós vivemos, né, na história, né? Essa geração que tudo é alegórico, tudo não é verdade. Eu acho que os escritores acharam muito interessante nós colocarmos um tema só para falar do sofrimento eterno, né? Que é o fim do ímpio, né? O fim do ímpio é o sofrimento. A lição 14, ela vai falar sobre o fim da história, né? O Apocalipse. Então, assim, as duas lições elas são muito sinérgicas, né? Vamos ao texto áureo da lição, que ele diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aí tem 3 pontinhos, uma reticência, porque ele fala, né, outras características, né? A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Isso está em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. O resumo da lição diz: o sofrimento eterno é uma realidade, assim como a vida eterna na presença de Deus. O objetivo são 2, porque nós só temos 2 tópicos nessa lição, né? O primeiro tópico, né? O primeiro objetivo referente ao primeiro tópico é compreender o que é a morte eterna. E o segundo é explicar a respeito do juízo divino para os ímpios. A letra bíblica em classe, ela está em Mateus, capítulo 25, os versos 29 ao 34 e o verso 46. Que ali
que é o sermão do fim dos tempos, que Jesus é o sermão escatológico de Cristo, né? Aqui é quando Jesus faz o seu sermão escatológico do fim dos tempos. Aqui ele tá na parábola do servo inútil. Então, ele fala que ele faz uma alusão do sofrimento eterno, né? Nessa leitura bíblica em classe. Lembrando que é muito importante você que é professor incentivar a leitura na aula, né? Como nós temos falado bastante. Cada um lê um versículo. Eu tô fazendo o possível para trazer isso para a minha sala, né? Cada um lê um versículo e já estão até acostumados. Então, um para de ler, um terminou de ler um versículo, o outro já começa a ler. Eu não preciso ficar falando, lê, porque eles já se acostumaram com isso, né? A introdução ela diz assim: estudamos a respeito dos fundamentos da fé cristã. Vimos argumentos que alguns críticos do cristianismo utilizam para tentar desacreditar da fé. Nessa lição estudaremos sobre a realidade do sofrimento eterno. Veremos a partir de afirmações bíblicas o destino dos ímpios. O sofrimento eterno, ele é real. Ele não é uma alegoria, ele não é uma coisa que está na nossa mente para poder nos assustar. Não, ele é real, o sofrimento eterno, e nós vamos aprender nessa lição o motivo dele ser real, tá? Então já vamos para o primeiro tópico, que é a morte eterna. E aí você tem o primeiro subtópico, que é o castigo infindável, né? Ou seja, um castigo que não tem fim. E aí nós temos aí alguns destaques desse tópico. O primeiro é: cremos naquilo que Jesus fala em Mateus 25:46, né? O segundo subtópico: todo ímpio irá para o lugar de tormento preparado para o diabo e seus anjos. E o terceiro destaque, não subtópico, destaque é: o lugar destinado para a alma dos ímpios se chama inferno ou lugar de tormento. Então, esses primeiros subtópicos aqui, o professor ele deixou mais claro essa questão do castigo, que ele é infindável, ou seja, ele não tem fim. E onde que é esse castigo? Onde será esse castigo, né? E aí, ele coloca aqui Mateus 25:46, que diz: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, nós temos duas condições, né? Dois lugares somente onde irá o ser humano. Aquele que for ímpio, tormento eterno. Aquele que for justo, para a vida eterna. Então, nós cremos, né, no que Jesus falou em Mateus 25:46. Nós aqui que somos da Assembleia de Deus, né? Nós somos assembleianos. Acho que o cristão em si, ele tem muito essa questão de acreditar na realidade do sofrimento eterno, assim como a realidade da vida eterna, né? Se nós cremos, né, e almejamos a vida eterna, também temos que entender que existe o contraponto da vida eterna, que é o tormento eterno. São essas dualidades, né? E nós sabemos que quem vai para o tormento eterno é todo aquele ímpio, né? Que é todo ímpio que vai para esse lugar, né? E para quem foi preparado esse lugar? Esse lugar não foi preparado para o homem, tá? O homem vai para lá, mas não foi preparado para o homem. O lugar de tormento eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem ele vai lá devido ao pecado, devido a ele não ter se aceitado a Cristo como seu Salvador, como nós iremos falar um pouquinho mais de como vai acontecer isso ao decorrer das lições, né? O lugar destinado para a alma dos ímpios, né, se chama inferno ou lugar de tormento, né? Temos várias expressões na Bíblia. Nós vemos algumas lá no último subtópico. Então, resumindo, né, esse lugar ele foi preparado para o diabo e seus anjos, e todo ímpio que não aceitar a Cristo ou não aceitar o sacrifício de Cristo também vai para esse lugar. O segundo subtópico diz: o destino dos ímpios. Aqui a gente já começa a falar o destino, né? Assim, a gente vai ver que os subtópicos, eles são muito parecidos os temas, porque a gente tá falando do lugar onde os ímpios vão, e quem vai para lá, e o motivo que eles vão para lá. Então, nós vamos entender que esses subtópicos também são bastante sinérgicos, conforme as duas últimas lições também são, né? Então vamos lá. Então, 3 destaques desse subtópico. Jesus não deixou dúvida acerca do destino dos fiéis e dos infiéis. Os fiéis ouvirão: vinde benditos do meu Pai. Os infiéis ouvirão: apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Nossas escolhas determinam o nosso futuro. Escolha certo. Vocês também vão ver bastante nessa lição
falando sobre a escolha do homem que vai determinar o seu futuro. Nós, Assembleia de Deus, nós acreditamos, nós temos mais um viés voltado para o arminianismo, né? E o arminianismo, ele acredita que nós temos escolha da nossa salvação. Então, nós escolhemos se nós seremos salvos ou não. Como? Através das nossas próprias atitudes. Então, nós cremos em Cristo, nós seguimos uma vida em santidade, nos trará a salvação. Nós não escolhemos, nós somos ímpios, nós não aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós não vivemos a vida em santidade, nós vamos para o inferno, nós vamos para o local de tormento, que nós estamos dizendo assim. Então, onde que é o destino dos ímpios, né? E aí Jesus, ele não deixou dúvida acerca desse destino, né? Ele fala muito isso nas parábolas escatológicas, que ele fala isso na parábola das loucas e prudentes, né? Das virgens loucas e prudentes. Ele fala isso na parábola do homem que chamou as pessoas para as bodas e as pessoas não foram. E aí, então, ele busca lá de fora outras pessoas e para trazer para a sua festa. E tem uma pessoa na festa que não está com as vestes adequadas para a festa. E essa pessoa, então, ela é levada para o lago de fogo e tormento. Então, nós temos vários exemplos nas parábolas de Jesus. Jesus, ele falando muito sobre o inferno, muito sobre o destino dos ímpios. Então, é uma coisa que não é alegórica, é uma coisa que é real. Jesus deixou bem claro, porque ele sabe o quão importante é alertarmos sobre o destino dos infiéis, né? E nós temos os contrapontos, né, do que iremos ouvir de acordo com as nossas próprias escolhas. Aquele que é fiel vai ouvir: vinde em mim, bendito de meu Pai, para as bodas preparadas antes da fundação do mundo. E aqueles que forem fiéis vão ouvir: apartai-vos de mim, que não vos conheço, né? E aí tem um maldito no meio, né? Apartai-vos de mim, malditos, pois não vos conheço. E aí ele completa: pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava com frio e não me deste o que vestir, estava nu, né, e não me deste o que vestir, estava com frio e não me deste cobertor. Então assim, e aí eles vão perguntar: mas quando foi que nós fizemos isso? Ele vai falar: quando vocês não fizeram isso com os meus pequeninos, né? Então, a iniquidade do homem está também na sua maldade, naquilo que você não faz para o próximo. O que é muito importante, né? Nós entendermos o quão importante é nós fazermos o bem para as pessoas, porque senão nós ouviremos: afastai-vos de mim, malditos. E vem outro ponto também, que nós temos que entender desse apartai-vos de mim, porque ele diz: muitos virão e dirão: mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz isso. E ele vai falar: afastai de mim, que eu não vos conheço. Ou seja, a importância de nós entendermos que a obra, ela deve ser feita por nós sermos salvos, e não fazer a obra para ser salvo, porque nós não somos salvos pela obra, nós fazemos a obra porque nós somos salvos. Então é importante nós entendermos o destino de quem é ímpio, né? E quem são os ímpios? Os ímpios são a todo aquele que não ajudou e não não seguiu a Cristo, né? Não aceitou a Cristo. E aí vem o terceiro subtópico, que é: Deus é justo. E é muito importante nós entendermos sobre esse subtópico. Eu vou ler aqui os 3 temas, né? Os três destaques que eu encontrei aqui. Que o primeiro é certo querer desfrutar da vida eterna? É uma pergunta, e aí já vem a resposta. Sim, é certo você querer desfrutar. A vida eterna é uma dádiva para todos que creem no sacrifício de Cristo. Deus ama o pecador, mas ele é justo e dará a cada um a recompensa certa. Ou seja, o que nós temos que entender nesse subtópico, né? Porque a gente está falando muito do castigo eterno. E aí muitos vêm questionar mas como assim? Deus vai castigar? Sendo que Deus, ele é amor, Deus, ele é bom. Como que pode um Deus ser bom e trazer um castigo tão grande para o homem? E aí nós vemos essas perguntas, nós respondemos com uma simples resposta: Deus é justo. E o que é ser justo? Ser justo é você não ir contra os preceitos que você estabeleceu. Por exemplo, Deus, ele estabelece que aquele que pecar morrerá.
Então, se você pecou, você vai morrer e vai se separado. Nós vamos entender isso mais nos próximos subtópicos sobre a morte, né? Sobre a separação da morte. Então, o local de tormento foi dado para aqueles que não obedeceram a Deus, não aceitaram o sacrifício de Cristo. Ou seja, Deus, ele não está levando o homem ao castigo porque ele é mau, e sim porque ele é justo, porque o homem merece o castigo eterno. Então, assim, quando nós falamos do nosso merecimento, isso eu digo em todo o âmbito, justos e injustos. O nosso merecimento é a morte. Assim como diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: e todos pecaram e então estão destituídos, afastados ou longe da presença de Deus. Então, o pecado, ele nos separa de Deus, e aquele que está separado de Deus, aquele que pecou, ele vai levar o castigo eterno. Ah, mas todos pecaram, todos pecaram. E aí vem a complementação. E aí qual é a complementação? O verso 24 desse versículo que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E aí vem o versículo 25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Aí versículo 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, nós somos salvos pela justiça porque o preço foi pago. Mas aquele que não aceita a justiça, aquele que não aceita o sacrifício de Cristo, esse então será pago a justiça de morte eterna. Então, assim, Deus não é mau, Deus, ele é justo. Então, vai ter muita discussão sobre isso. Ah, mas Deus, ele não vai trazer um mal para o homem porque ele é justo, que ele é bom, que ele é muito bom, Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça também, né? Então, e aí vem aquela pergunta: é certo você querer desfrutar da vida eterna? Sim, é certo. Você deve buscar a salvação, você deve buscar a vida eterna, né? Ninguém quer sofrer, né? Acredito que ninguém queira sofrer. Então, se você não quer sofrer, busque a vida eterna. Já estou falando aqui os caminhos para buscar a vida eterna. E ela é uma dádiva para todos aqueles que crerem no sacrifício de Jesus, conforme nós lemos os versículos de Romanos capítulo 3. Se você ler toda a carta de Romanos, você vai ver muitos versículos falando sobre a vida eterna, a morte eterna, muitos temas. É até bom o professor ler a carta de Romanos para poder trazer como subsídio da aula, assim como também ler a carta de Apocalipse e o sermão ali de Jesus, o sermão escatológico dele, né? Vamos já ao segundo subtópico, que é o juízo divino para os ímpios. E aí você tem o primeiro subtópico, que é Deus nos livra da corrupção. E aí o primeiro destaque é: a morte eterna significa a separação eterna da presença de Deus, já a vida eterna é a nova vida que passamos a ter após a conversão. O segundo subtópico, o segundo destaque é: o homem natural é um ser biológico, mas o novo homem é um ser espiritual. E o terceiro destaque é: os salvos participantes da natureza divina escaparam da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deus nos ama e nos livrou da corrupção do mundo e preparou um lugar especial. Aqui nós já temos novamente falando da salvação e da morte, né? Tem os dois paralelos. Importante nós entendermos que a morte, ela significa uma separação. Morte, ela tem como significado separação. Quando nós morremos no nosso corpo, nós nos separamos dos nossos entes queridos. E quando nós falamos de morte eterna, nós falamos de uma separação de Deus. Então, aquele que morrer eternamente estará eternamente separado de Deus. E aquele que tem uma nova vida, aquele que aceita hoje a Cristo, nova criatura né? Então, sendo uma nova criatura, já não é mais uma vida carnal, uma vida terrena, mas sim é uma vida espiritual, né? Nós deixamos essa vida biológica, nós morreremos aqui, mas teremos então
uma ressurreição para uma vida, um ser, um corpo, um novo homem espiritual. Lembrando que hoje nós já vivemos, né, a nova natureza, né? Nós que aceitamos a Cristo, nós já vivemos a nova natureza. Mas como nós temos um corpo corruptível, nós lutamos dia após dia contra a velha natureza que ainda existe dentro de nós, que precisa ser cada dia cortado, né? Todo dia tem que cortar essa velha natureza para que a nova natureza ela cresça, assim como Paulo lhe diz da luta da carne contra o espírito, porque hoje nós temos ainda uma natureza carnal, uma natureza biológica, mas quando morrermos ou quando formos glorificados, então nós teremos a nova natureza espiritual, somente ela, e aí um novo homem sem pecado, e com a vida eterna, né? Os salvos, né, pertencentes a essa nova natureza, então, né, eles escaparão da corrupção, né, que há nessa consciência do mundo, né? Então, hoje, nós com a nova natureza, nós, como eu falei, nós ainda sofremos intensos ataques do pecado, do mal, e nós temos todo dia após dia, lutar contra essa velha natureza. Mas haverá um dia que nós seremos libertos dessa nova natureza, né? Que é o momento em que Deus nos levará para um lugar especial. E Deus, hoje, ele nos livra de toda a corrupção. Assim como Jesus, ele fala lá em João, capítulo 17, versículo 15, quando ele está orando pelos seus discípulos, ele fala: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então, assim, o mundo, nós vivemos nessa sociedade pecaminosa, nessa sociedade do mal. Mas Jesus, ele quando pede nessa sua oração, ele pede para que livre-os do mal, ou seja, que livre de toda a concupiscência. E então nós temos sempre orar para Deus nos ajudar a nos livrar da nossa concupiscência, né? Também ter o domínio próprio para poder livrar-nos do pecado, né? Então, os salvos que são participantes da natureza divina, eles escaparam da corrupção, da concupiscência que há no mundo, né? E Deus nos ama e nos livrou da corrupção. Segundo subtópico, sofrimento dos ímpios. E aí alguns destaques. O primeiro é o salmista no Salmo 1 descreve os pecadores sob 3 quadros horríveis. E aí ele tem ali: são como a moinha lançada para longe por forças que não conseguem ver. São condenados na presença de Deus no dia do juízo e perecerão eternamente. Isso está nos versos 4, nos versos 5 e versos 6 de Salmos 1. O segundo destaque: não podemos ter dúvidas em relação ao castigo. Terceiro, precisamos pregar a palavra, pois a salvação é pela graça por meio da fé. E o último destaque aqui desse subtópico é: a decisão para onde iremos é totalmente nossa através das nossas atitudes. Muitos discutem sobre o sofrimento eterno nas perspectivas de um Deus amoroso, mas esquecem que ele também é justo. Aqui, se a gente for olhar aqui em Salmos 1, nós temos alguns pontos, né? Alguns pontos aqui dentro de Salmos 1, eu vou ler na NBV, que ele diz assim, né? Isso vai estar um pouquinho diferente dos destaques que eu coloquei, mas o verso 4 ele diz: mas os homens maus vivem sem direção e sem segurança, como a palha que é levada pelo vento, né? Que é o moinho levado pelo vento, não tem direção, vai para onde quer, não tem direção nenhuma. O verso 5 ele fala: por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os maus não terão lugar entre os que obedecem a Deus. E o verso 6 ele diz: o Senhor conhece e aprova a vida dos que obedecem às suas leis, mas a vida dos maus acaba em desgraça e destruição. Tá um pouco diferente dos destaques que eu coloquei aqui, porque eu coloquei os que estão na revista, mas é somente a versão aqui que é diferente. Mas nós temos aí o mesmo sentido. Primeiro é o quê? Aqueles que não seguem a Deus são como um moinho, né? Ou seja, são levados pelo vento aqui, né? Vivem sem direção, sem segurança, né? Como a palha que é levada pelo vento. Se você coloca uma palha e deixa o vento levá-la, você não vai apostar para onde ela vai? Não, porque é onde o vento leva. Ela não tem domínio próprio, ela não tem vida própria para poder para ela mesma se direcionar.
assim é também o ímpio, né? E eles, né, terão um juízo, né, um juízo eterno, né? Pois no dia do julgamento preparado pelo próprio Deus, eles serão condenados, né? E aí no último versículo aí que ele fala, né, que eles perecerão eternamente, os maus acabam em desgraça e destruição. Não podemos ter dúvida do castigo. Nós temos inúmeros versículos que falam sobre o castigo e esse Salmo 1 é um deles. Nós precisamos sempre pregar a palavra de Deus, porque é muito importante nós entendermos que o ímpio, ele vive sem direção, como é falado aqui. E quem pode trazer quem pode convencer este ímpio? Quem pode convencê-lo? O Espírito Santo. Como? Nós vamos lá e pregamos a palavra para ele. Nós convencemos alguém de alguma coisa? Não, nós não convencemos ninguém de nada. Nós pregamos a palavra de Deus incessantemente, se necessário, e aí o Espírito Santo faz toda a obra. Até uma dica de oração. Você pregou a palavra para alguém, você fala agora, Espírito Santo, ó, sua parte agora, tá? Minha parte eu já fiz, preguei a palavra de Deus aqui, tô pregando para ele, tô ensinando, agora faz a sua parte, convença-o do pecado, da justiça e do juízo, né? E aí o que Jesus fala, né? O que o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo ele convence que o homem é pecador, ele convence o homem que Deus não é mau e sim ele é justo, e o que vai acontecer se você não aceitá-lo, né? Não aceitar ali o que você é pecador e que você precisa de um perdão, né? E então ele fala do juízo, né? Então assim, é o Espírito Santo que convence, mas nossa função é pregar a palavra. O Espírito Santo não tem a função de pregar a palavra para ninguém, não. Quem tem essa função é o homem. Jesus ele fala, ide pregar o evangelho. Então você como um cristão, você sabendo da verdade, você sabendo qual é o destino daquele seu familiar que está fora da presença de Deus, e você não quer que esse seu familiar vá para o inferno, acredito eu que você não queira, pregue a palavra para ele. Ah, Kelvin, mas ele é ruim demais, Kelvin, ele não aceita não. Tá bom, a sua parte você já fez, aí você fala pro Espírito Santo, ó, Espírito Santo, ó, minha parte eu fiz, agora faça a sua parte de convencê-lo, né? Então, essa aqui é os pontos, né? Nós entendermos. Nós precisamos, né? Essa decisão, né? É importante nós entendermos sobre a decisão, porque assim, é totalmente nossa, como eu falei. Nós aqui da Assembleia de Deus, nós que somos do viés pentecostal, do viés arminiano, nós acreditamos que nossas atitudes, as nossas escolhas, elas trarão o nosso destino. Então, se eu aceitar a Cristo e viver uma vida em santidade, eu vou para o céu. Se eu não crer nele, ou não viver uma vida em santidade, eu posso até dizer que eu creio nele, eu creio em Deus, eu creio que ele é meu salvador, mas aí eu não vivo, né, os seus preceitos, eu não vivo aquilo que ele pede. Eu também vou para o inferno, né, desse jeito também. Mesmo crendo, mas não crendo da maneira correta, né, porque é a mesma coisa que eu dizer assim, eu confio em você, tá? Só que aí eu peço pra você fazer alguma coisa, você não faz, você deixa de fazer. Ou seja, você não acredita na minha palavra, você não confia na minha palavra, você não confia que eu estou te dizendo o caminho certo. Assim é nós com Deus. Deus nos fala, se você fizer isso, se andar na minha presença, logo você será salvo. Só que aí nós, não, eu creio em Deus, mas eu não sigo seus preceitos, né? Então, também vai ser condenado, né? Então, essa decisão é total do homem. Deus, e aí muitos discutem sobre Deus, Deus ser bom, assim como eu já tenho falado, né? Mas Deus é bom, por que ele vai condenar o homem? Porque por causa da justiça, né? Como nós falamos um pouco antes, que por causa da justiça, que foi dito lá no jardim, aquele que pecar morrerá. Então, precisava de alguém pagar esse preço foi pago lá na cruz, como nós já falamos sobre a salvação, e sobre a ressurreição de Cristo nas lições anteriores, entendermos que o quão importante é nós entendermos o sacrifício de Cristo, a importância desse sacrifício, por causa dele, a justiça de Deus ali foi completa, né? Vemos aqui então quão importante é o sacrifício de Cristo, porque ele sendo sacrificado, a justiça então foi feita ali, e hoje nós temos livre acesso através da graça, que é um valor que nós não merecemos, mas nos foi disponibilizado para todo aquele que crer. Vamos aí o terceiro subtópico, que é a punição divina, 3 destaques. É uma penalidade divina e a consequência do pecado, né?
O estado final do ímpio é descrito como morte, punição, perdição. O lago de fogo é um lugar e não um estado mental. Ele é chamado de Hades em grego e Sheol em hebraico. Então, a punição divina é uma penalidade divina, né? É a consequência do pecado. Então, quando nós pecamos, né, como eu falei, nós morremos, né? E qual que é a perdição eterna? É a punição divina. Tem vários. O próprio escritor da revista ele fala vários termos aqui, né? Ele coloca aqui o poço do abismo, lugar de choro e ranger de dentes, o fogo inextinguível, a fornalha acesa, a fumaça do seu tormento pelos séculos e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Lago que arde enxofre, tem vários nomes, né? O fogo eterno, o lugar onde não lhes morre, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, né? Então é um lugar terrível, né? Não é um lugar, e aqui o escritor ele até fala, né? Que do ponto de vista bíblico, a morte eterna é algo que deve ser vista com temor e horror. Sim, é para ver com temor e horror, assim como o Apocalipse, a vida eterna como esperança, porque você tem que entender uma coisa: se eu não seguir aqueles, eu não seguir os seus preceitos, eu posso ir para um lugar terrível, um lugar onde eu não quero estar. É um lugar onde eu não desejo que meus familiares estejam. É um lugar onde eu não desejo que nem meu inimigo esteja. Até porque se você tem inimigo, você vai pra lá, tá, irmão? Você tem que seguir a paz com todos, né? E a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Mas é importante nós entendermos que, sim, o inferno, ele é horroroso. O inferno é para trazer temor. Então, vamos buscar a esperança da salvação. Buscar a salvação, tentar trazer o seu familiar para ser salvo, para que nós não venhamos para esse horror e terror que é falado nesses versículos aqui. E Jesus deixou bem claro quão terrível é a punição eterna. É o lugar final, o estado final para o ímpio, né? E esse lugar, ele não é um lugar mental, um estado mental, algo que, não, é somente um pensamento. Não, ele não é alegórico, ele é real, ele é um lugar físico mesmo. É um lugar que as pessoas elas vão para lá viver eternamente. Tem muitas linhas de pensamento que diz que nós iremos sofrer durante um período só. Não, é eterno. É um sofrimento eterno. Não tem fim. Depois que você foi para lá, não tem volta. Então vamos buscar não ir para lá, né? Vamos lutar todos os nossos dias, viver uma vida em santidade para não ir para este lugar. Então, irmãos, eu já quero passar para a conclusão, que diz: Jesus disse, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Este versículo mostra uma verdade sobre o alcance da salvação em Cristo Jesus e da perdição eterna para aqueles que rejeitam o amor de Deus e seu plano salvífico. Onde você vai passar a eternidade? E aí já deixei uma perguntinha aqui no final, né? Que é aquela perguntinha que eu sempre falo aqui. São duas perguntas que eu sempre falo quando eu vou iniciar uma evangelização, e eu deixo essa dica para todo mundo, que é o seguinte: faça duas perguntas para as pessoas. A primeira: você acredita em vida após a morte? Acredito. Beleza. Se você acredita em vida após a morte, aonde você quer passar essa eternidade? Essa vida após a morte? E que é interessante. Outro ponto, né, nós entendemos, eu não acredito em nada disso, eu acho que isso daí é besteira, eu acho que isso aí é alegórico, não vai acontecer isso, depois que eu morrer não vai ter nada. Tudo bem, respeita a sua opinião, só que nós temos que entender aquele conceito de seguinte: se isso for mentira, eu que busquei isso como uma verdade, não perdi nada, simplesmente não era verdade, não mudou nada na minha vida. Mas se for verdade, você que não acreditou nisso, você que levou isso como uma mentira, perdeu tudo. Você tá indo no tudo ou nada. Você pode perder tudo, como você pode ganhar tudo. Aquele que busca ganhar tudo, se acabar chegando no final e não for nada, pelo menos tudo bem. Não tive um problema muito grande.
Mas aquele que vive a vida achando que tudo isso é uma mentira, chegar lá e for verdade, perdeu tudo. Porque eu vivo uma vida de 70 anos aqui. Se for mentira, eu vivi 70 anos. Agora, se você acha que isso é mentira, você vai viver uma eternidade de sofrimento. Então, reflita sobre isso, o quão importante é acreditar que existe a vida eterna e existe a morte eterna. Amém? Deus abençoe a todos que ficaram até aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deus abençoe e tchau.